E aí 2007 foi a virada de chave na minha carreira, João. Porque em 2007, eu comecei a prestar o concurso da Justiça Militar do Estado de São Paulo, TJM de São Paulo. Passei na primeira fase, passei na prova discursiva e fui para a prova oral. Cheguei na prova oral e reprovei na prova oral por 1/10. Isso era... O resultado saiu no dia 19 de dezembro de 2007. No dia 20 já começava o recesso e no começo de janeiro já tomaram posse os 2 candidatos aprovados. Eram só 2 vagas. Eu era a terceira maior nota, não, a 4ª maior nota, mas reprovado por esse 1/10 que me faltou. E aí, João, eu tive que tomar uma gigantesca decisão. Qual era a minha decisão? E aí, por isso que a gente fala de trajetórias, né? E no estudo, na preparação para concurso público, nós temos sempre de estar preparados para fazer essa mudança de rota, essa correção de rota. Porque qual o dilema que eu tinha ali? O dilema que eu tinha era: sigo estudando para a Justiça Militar, que era onde eu tinha, podemos dizer, estava numa zona de conforto, era uma área que eu trabalhava, era uma área com muito menos divergência doutrinária e jurisprudencial, que é a Justiça Comum, com um conteúdo menor do que o concurso para magistratura da Justiça Comum. O concurso, na época, para juiz da Justiça Militar, ele caía direito administrativo, constitucional, penal, militar, processo penal militar, direitos humanos. Em São Paulo caía processo civil e caía a legislação militar lá administrativa. Então eram 7 disciplinas contra 13, 14 dos concursos da Justiça Militar Comum. Só que tinha outro detalhe. A previsão do próximo concurso da Justiça Militar da União era 2013. Nós estávamos em 2007. E a previsão do próximo concurso para juiz da Justiça Militar do Estado de São Paulo era 2015. Então eu tinha a opção de ficar numa zona de conforto, ficar estudando para aqueles concursos dos tribunais militares, que são só 4 em todo o Brasil. É o Superior Tribunal Militar, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e o Tribunal de Justiça de Minas, que só foi... eu estava em 2007. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais só foi abrir em 2023 concurso de novo. 2022, concurso de novo. Então, olha só, a minha perspectiva era essa. Poderia ter insistido, eu tenho 2 grandes amigos, o Fernando Teles e o Mário Porto, que seguiram e em 2015 foram aprovados para o Ministério Público Militar, né? Então, daria para insistir. Mas eu optei por mudar o meu foco. E parei, refleti naquele recesso de 2007 e em 2008 eu decidi, eu não vou mais prestar concurso para a Justiça Militar e sim para a Magistratura Comum. E aí comecei do zero. Do zero a gente nunca começa, né? Mas em termos de concurso público, comecei a estudar para juiz de direito e juiz federal. Eu acumulava os 2 estudos, né? Eu acumulava para as duas. Eu estava para juiz da Justiça Comum, seja fosse ela federal, fosse ela estadual. E comecei do zero. E aí, João, foi que começaram os erros de preparação, meu amigo. Porque olha só o que o sujeito aqui foi fazer. Tinha que começar a estudar, então tinha que começar a estudar matérias como direito civil, como direito empresarial, como direito eleitoral. Que direito eleitoral eu até entendia bem, porque eu havia advogado no eleitoral há um tempo. Eu conhecia os ramos, eu não tinha preparação para concurso público, era outra coisa completamente diferente. O que eu fiz? Eu peguei meu 13º salário da Justiça Militar do ano de 2007, fui no livreiro, naquela época, 2008, ainda existia livreiro, né? Fui no livreiro e falei, cara, me dá o melhor livro de cada disciplina dessa aqui. Ótimo, parece uma ótima ideia. E para o livreiro foi bom, ele pegou o melhor livro para ele. Tinha o melhor preço, o que estava mais encalhado. E eu comecei a estudar, eminentemente pegando o melhor livro de doutrina, de processo penal e estudando por essa disciplina. E aí começaram a vir problemas. Comecei a ter dificuldade nas provas, começava a não ter um bom aproveitamento. E começa a vir aquela parte, que é a necessária mudança de rota. Comecei a ver onde estavam os meus erros. Isso, João, é uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos. O aluno às vezes me pergunta, professor,
eu estou estudando há um ano e meio e não consigo passar de 60% da prova. Onde é que eu estou errando? E aí minha resposta é simples. Eu não sei onde está errando. Por quê? Quem tem que saber onde está errando é tu. Tu está controlando quantas questões tu está fazendo por semana? Tu está fazendo questões adequadas para a prova que tu está estudando? Por quê? Não adianta tu estudar, por exemplo, direito civil, direito administrativo, resolvendo questões de concurso de auxiliar administrativo de prefeitura. O conteúdo pode ser o mesmo, o nível de cobrança é completamente diverso. As fontes são outras. Então tem que estar cobrando aquilo que costuma estudando concurso de alta performance. Se tu está estudando para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, tu pode estudar Procuradoria, tu pode estudar, intercambiar essas questões. Agora, tu não pode estudar concurso de nível médio, concurso, ainda que de nível superior, mas de outras carreiras que não sejam jurídicas. Então, esse foi um grande fator. Comecei do zero, João. Depois, imagina, tu chegar na prova oral em um determinado ramo do direito, determinado ramo de estudo da magistratura, e largar tudo e começar do zero. Essa foi a minha decisão. Eu tenho uma característica pessoal, João, não sei se é boa ou se é ruim, que eu não tenho problema nenhum de começar do zero. Não tenho. Então, quando eu fui para Bagé, eu comecei do zero. Eu tinha morado... Quando eu fui para Bagé, acho que eu fazia 2 anos que eu morava sozinho. Fazia 2 anos que eu não morava mais na casa da minha mãe. E fui para uma outra cidade, que eu não conhecia absolutamente ninguém. Não conhecia nem as pessoas que tinham passado no concurso comigo, eu conhecia. E fui para lá, comecei do zero. Depois de um tempo, comecei a dar aula lá em Bagé. Foi em Bagé que eu peguei esse gosto por dar aula. Em Bagé que eu comecei a dar aula de direito tributário. Eu me lembro até hoje que o professor tem que ser um pouco cara de pau, né? Para a gente começar. E eu dava aula na universidade, minha pós foi em direito penal na época, e a coordenadora do curso, a professora Neuza, o meu contrato temporário estava terminando. Eu tinha feito contrato temporário por um semestre, estava terminando. Encontrei com ela no supermercado e ela assim: Rogério, que pena, não vai dar para renovar, porque a professora de penal está voltando e tal. Pena que tu não dá aula de direito tributário, porque para tributário eu tenho uma vaga. Eu falei: mas claro que eu dou aula de direito tributário, Neuza. Eu manjo tudo de direito tributário. E ela: tu entende? Entendo, claro. Vamos lá que eu assumo. E dali eu comecei a estudar tributário, comecei a fazer minha preparação, comecei a organizar. Um ano depois disso, eu tinha escrito meu livro de direito tributário, né? Comecei a me aprofundar e já vão mais de 10 anos lecionando exclusivamente direito tributário no começo para a graduação e hoje exclusivamente para a carreira jurídica. Então, a gente começa assim, vai fazendo essas mudanças. Fiz essa mudança e comecei apanhando. Mas tu imagina, tu começar a estudar e tu pegar o livro e aqui não é um demérito, pelo contrário, um dos maiores autores que eu conheço, e eu tive um dos prazeres na minha vida profissional foi vê-lo falando ao vivo, né, já do alto dos seus 90 anos, e ele falando de memória artigos do Pacto de São José, artigos do Código de Processo Civil brasileiro e espanhol, que é o professor Toninho, o Toninho Filho. Mas não era um livro especializado para concurso público, era um grande livro de processo penal. Mas, por exemplo, ele trabalhava muito com a opinião dele, e em concurso público se trabalha muito com a opinião da jurisprudência. Então, eu comecei cometendo esses erros. E, aos poucos, eu fui corrigindo. Então, o que eu digo, se eu pudesse dar um grande conselho para quem está começando, ou para quem já está em determinado momento da sua preparação, é não ter medo de mudar de rumo. Não ter medo de começar de novo e enfrentar o desafio que tu, depois de chegar numa prova oral de determinado ramo do direito, determinado ramo da justiça, tu mudar da água para o vinho e ir para a justiça.